Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, bora para mais um. Isso mesmo, bora para mais um. Estamos com ele aqui novamente, senhoras e senhores, o quarto membro do Bacon Podcast. Professor David Panceira, seja bem-vindo novamente. Fala pessoal, beleza? É um prazer estar aqui novamente, mais uma vez. Não é a primeira e nem a última, né? Isso aí. Nunca é uma alegria ouvir isso. Nunca será a última. Pelo menos até acabar esse podcast. Exatamente. Exatamente, né? Então vamos para os recados, né? Os recados iniciais aqui, né, galera? Se vocês ainda não acompanham o Bacon lá no Instagram, vai no @BaconPodcastBR. Então vai lá e nos segue para você estar ali ligado, né, nos lançamentos, nos novos episódios, tá bom? E com os convidados, enfim, a gente tá sempre postando lá nas nossas redes sociais. E também, é claro, vai lá, se você está nos ouvindo ou assistindo nos agregadores de podcast, Spotify, enfim, seja qual for, vai lá também no YouTube. Se inscreve, deixa o seu like, nos ajuda bastante, ajuda a gente a crescer, né, lá nessa plataforma. E como eu disse, né, eu não falei errado, também você pode nos assistir pelo YouTube, pelo Spotify, tá bom? Então isso pode acontecer aí no seu computador, tá? Porém, aquela forma tradicional do podcast, ele continua também nos agregadores. Então se você só quiser ouvir, você também vai conseguir. Mas nos ajuda, né, a crescer nessas plataformas de vídeo, especialmente no YouTube. E também, né, se você tiver algum comentário, alguma coisa aí, né, para acrescentar, vai lá, né, e deixa nos comentários, seja no YouTube e seja também na nossa pergunta que a gente deixa ali no Spotify, o que você achou desse episódio. Então vai lá e interage com a gente que a gente vai estar postando aí nessas plataformas, certo? David Panceira, onde é que o pessoal pode te encontrar? Apresenta aí um pouquinho o seu trabalho, se tem alguma novidade, alguma coisa assim, enfim. Novidade spoiler, né? Bom, o pessoal pode me encontrar, como todo mundo já sabe, no meu Instagram, né? Aqui é onde eu faço a maior divulgação daquele canal do YouTube que nunca sai do lugar, né? Então, no YouTube, mas agora estou recebendo uma pressão de força maior para colocar ele no ar, então ele vai ter que sair de alguma forma. E no meu Substack, principalmente para quem quiser algumas coisas mais profundas, né? E um desenvolvimento do que eu penso acerca do mundo, da ciência, da cultura, etc. Eu costumo escrever com não tanta frequência assim, lá no Substack. Então o pessoal pode deixar lá, davidpanceira.substack.com. Acho que é .com. Nem sei, é pra você ver. Vou deixar o link aqui para facilitar, é só clicar no link aqui, que vai facilitar o seu caminho, né? Muito mais fácil, né? Muito bom. E faço questão de deixar no YouTube também, né? Enquanto eu ainda tiver lá somente a piada, né? Só a minha avó falando lá, só a minha avó. Mas ela fazendo sucesso lá ainda, né? Tem bastante comentário, o pessoal tá vindo. Exato, exatamente. E depois, né, os vídeos, enfim, todo o conteúdo que vai vir aí futuramente, né? Com certeza. Mas para facilitar o caminho, como eu já disse, os links estão na descrição. E uma curiosidade aqui, né? Uma coisa que eu queria comentar antes da gente entrar até mesmo propriamente no assunto, né? Não sei se vocês ainda não acompanham, né? Estão acompanhando aí o perfil do David, né? Ele tá postando um negócio lá, né? Uma coisa um pouco diferente, uma coisa bem nova ali, né? No Instagram e que tá se espalhando bastante, né, David? Que ele tá unindo, né? A inteligência artificial, unindo tecnologia. Como é que tá funcionando isso daí, David? Se você puder comentar um pouco aí com o pessoal. Olha, assim, aquilo ali foi mais ou menos assim, há muito tempo. Não sei se o pessoal que acompanha o meu perfil, ele percebe que eu não sou um cara completamente de exatas e não sou um cara completamente de humanas, né? Há uma simbiose de conteúdos ocorrendo o tempo inteiro ali, né? E
E há algum tempo eu já venho pensando, olha, como é que eu vou tentar passar essa mensagem para o pessoal, né? De uma maneira mais unificada aqui. E a melhor maneira que eu encontrei foi usando a IA, né? Poxa, usa tecnologia, que é uma coisa que eu gosto, que eu tenho, que eu estudo, que filosofia da tecnologia também, né? E tudo mais, há um bom tempo, né, que envolve exatas, né? Obviamente, com um pensamento filosófico, né? Daí eu peguei e dei uma ressuscitada em alguns filósofos e escritores, né? E até talvez, aí é meio spoiler, né? Personagens literárias, mas fez um certo alvoroço ali no Instagram, né? Pois é, né? Um alvoroço ali que, de certo modo, ali foi positivo, né? Mas também teve muita coisa engraçada, né? Que a gente acompanhou aí. Demais. Muita coisa engraçada. E só para você entender, meu caro ouvinte, sem entrar em muitos detalhes, vai lá, entra no Instagram, curte lá, primeiro, né, absorve ali, né, aproveita o conteúdo, curte lá esses vídeos, compartilha e marca, né, o David Panceira, isso é o mais importante, né? Na verdade, assim, se você compartilhar, já vai só compartilhar tá ótimo, né? Caso você queira baixar para postar, né, então você marca lá o professor David Panceira, né, isso é importantíssimo. Exatamente. E olha, se você quiser, tem um Reels lá que eu gravei ensinando como é que você faz isso. Então, tutorial, olha aí. Tutorial, exatamente. Perfeito. Eu queria dizer uma coisa, viu? Você falou lá do YouTube e tal. Se você soltar um vídeo desse lá no YouTube, eu acho que o negócio vai... Cara, acho que vai ter muito engajamento também, viu? Queria dizer aí, imagina você tendo uma aula de filosofia aristotélica, né? Falando de artefatos de tecnologia, substância, mas com o próprio Aristóteles falando. Exato. E engraçado, né? Falando de inteligência artificial, né? Assim, o David tá aqui, a gente sempre fala com ele de inteligência artificial, fala de tecnologia. Já falamos aí sobre o cybermedievalismo, né? Sobre esse movimento, né? Que se tornou um movimento, né? De certa forma. Porém, né, então falando de inteligência artificial, é interessante que tem umas inteligências artificiais aí que estão surgindo que elas imitam a voz, né? Então, exatamente, assim, o negócio tá uma loucura, cara. Colocar lá o Michael Jackson pra cantar Evidências, tem umas coisas, assim, uns absurdos assim na internet. Exatamente. Né? E muita coisa ainda vai acontecer, né? Elas estão crescendo. Tem um monte de startups surgindo com a ideia central sendo IA, né? Fazendo alguma coisa, um deepfake, ou de voz, de imagem, de tudo, né? Tem umas IAs... Elas estão deixando de ser tecnologia e estão virando produto. Exatamente. Tem umas IAs que já transforma texto em vídeo, né? Então você digita lá, eu quero isso, e sai um vídeo para você. Claro que o vídeo ainda está... Não sei se vocês acompanharam o Midjourney no começo, às vezes as imagens eram bizarras, né? Saía lá com uma mão distorcida. A mão era... um negócio meio bizarro, né? Nas versões iniciais. E aí, à medida que foi sendo retreinado, etc., com mais banco de dados e tudo mais, o negócio ficou cabuloso, né? Hoje, uma imagem hoje, com um Midjourney, você consegue basicamente fazer qualquer coisa com o prompt correto, desde, sei lá, um selfie, que nem eu fiz, né? Eu fiz o Descartes tirando uma selfie em frente à Torre Eiffel, né? Então, desde coisas assim até, não sei, um cenário da Segunda Guerra Mundial, uma coisa bem realista, uma trincheira da Primeira Guerra, né? E por aí vai. Você pode fazer muita coisa mesmo e com bastante detalhes. Então eu imagino que as de vídeo, texto para vídeo, vai acontecer a mesma coisa, né? Ou seja, agora a gente está com um negócio meio bizarro ainda, meio estranho e tudo mais, mas daqui a pouco vai só ficar designers e editores. Tá feia a coisa para vocês. Até que vai valer a criatividade, né? Até diretores de cinema que não fica esperto para ver, não. Exatamente. Esses filmecos que estão saindo aí. Exatamente, cara. Exatamente. Pois é. E a galera de Hollywood tá fazendo greve, os roteiristas estão fazendo greve por conta de IA, hein? O negócio tá feio.
Então vamos lá, né? Opa, pode ir sobre essa greve. Sobre essa exato. greve, me perguntaram no Instagram lá, né? Olha, eu nem sei quem tá fazendo greve, não vi nada disso, mas eu falei, olha, dependendo de quem for, que ela seja, assim, eterna, né? Pelo amor de Deus. É isso aí, né? Então vamos começar, né? A gente já vai falar aqui já nesse podcast um pouco aí de tecnologia mesmo, né? Isso aí dentro do imaginário, dentro da literatura. Então vamos, né, direto ao assunto, certo? Começando então, muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Pô, essa música foi muito sugestiva, né? Mó estilão cyberpunk. Eu já fiquei pensando que a gente vai ficar falando de imaginário, ficção científica, o cara me soltou uma música cyberpunk. Você já vê como já tá contaminado o imaginário, né? Completamente tomado já. Bom, mas vamos lá. Então, o tema de hoje é esse. A música já deu spoiler. A gente vai falar um pouco sobre o imaginário, a ficção científica, como essas coisas se conversam e o que a tecnologia vem fazendo com o nosso imaginário e o que o nosso imaginário vem trazendo de tecnologia, porque eu acho que isso também é uma parte interessante de como essas coisas se alimentam. Então, o imaginário alimenta a tecnologia alimenta o imaginário, e essas coisas vão tomando rumos que às vezes a gente não consegue nem prever, né? É isso aí, né? E como a gente conversou aqui nos bastidores, né? De como que pode ser esse episódio, como pode ser conduzido, né, esse episódio, os assuntos que a gente vai estar entrando aqui. Para começar, né, David, por favor, então nos ajude a entender o que é esse tal de imaginário e o imaginário moderno, né? Beleza, cara, vamos lá então. O imaginário a gente tem uma ideia intuitiva, né? Todos nós temos uma ideia intuitiva sobre o que é o imaginário. E muitos conectam à imaginação, certo? Ou seja, basta eu imaginar alguma coisa, usar desse aparato intelectual que nós, homens, mas animais também possuem, né? Que é a imaginação, que é um sentido interior da mente ou da alma, e muitos associam a isso. Então, beleza, o conjunto de imagens que eu tenho, né, eles vão formar aqui o meu imaginário. Acontece que não é exatamente isso, né? Quando a gente eu digo, mais filosoficamente falando, né, se refere a imaginário, né? O imaginário, ele usa da imaginação, ele faz uso da imaginação, juntamente com a memória, né? Só que ele cria na gente esquemas mentais. E esses esquemas mentais, que essas imagens, quando eu falo imagem, não é simplesmente imagem visual, não é? A imagem, nesse sentido do imaginário e da imaginação como um todo, ela também é uma música, por exemplo. É tudo aquilo que, ao passar pelos meus 5 sentidos exteriores, é imprimido dentro de mim, né? Então, por exemplo, se eu falar agora para vocês Nona Sinfonia de Beethoven, o que vem na cabeça de vocês? Uma imagem da Nona Sinfonia de Beethoven. Então, quando a gente está falando de imagem, né, é nesse sentido, é aquilo que é imprimido dentro no nosso interior a partir do que chega pelos 5 sentidos. E, mais ainda, o que é trabalhado ali dentro, né, com imagens que estão ali dentro e que a gente trabalha, pega a Nona Sinfonia e mistura com uma música cyberpunk como essa que o Lucas colocou agora no começo do episódio. Você está usando da imaginação, né, juntando as coisas ou separando e tudo mais. Tudo isso vai formar um conjunto de imagens que cria esquemas mentais. E com esses esquemas mentais, nós olhamos o mundo, nós temos uma cosmovisão do mundo. Então, o imaginário, ele tem esse papel de ser o horizonte de consciência de uma pessoa, certo? Então, cada ser individual vai ter um horizonte de consciência e um imaginário particular. Óbvio, que vai ser determinado pelo quê? Pelas experiências pessoais que ele teve, pela literatura que ele leu,
pelo que ele aprendeu na escola, etc, etc, etc. Mas existe uma outra coisa chamada imaginário coletivo, né? Que é o conjunto, ou melhor, esse horizonte de consciências, esse horizonte de possibilidades que a coletividade possui, né, de acordo com o que ela vive. Em geral, isso é determinado pela cultura de um povo, né? No nosso mundo de hoje, né, eu diria até que isso não é tão local, mas está muito mais global. Então, o imaginário coletivo ele se tornou uma coisa muito mais global do que local. Diferente, por exemplo, das cidades e estados da Grécia Antiga ou do medievo, né, e tudo mais. Você não tinha uma mídia lá para espalhar uma coisa e criar um imaginário coletivo na cabeça das pessoas, né? Mas, né, o medievo também tem uma característica de possuir um imaginário. É o que a gente chama de imaginário medieval, né, que a gente comentou, inclusive, aqui no podcast sobre o cybermedievalismo, né. Nós, por um lado, né, nós temos uma certa dificuldade de olhar para esse imaginário do passado, para essa cosmovisão do passado, esse horizonte de consciências do homem do passado e entender perfeitamente. Parece que houve um bloqueio, né, e a gente, de alguma forma, olha para esse passado, mas com os esquemas mentais que nós temos agora, do nosso futuro, né, do nosso presente, aliás. Esses esquemas mentais, que é o nosso imaginário, é o que permite olhar para o imaginário do medieval e olhar para aquele imaginário e fazer uma interpretação dele. Só que isso é uma distorção, né? E isso não acontece apenas nesse ramo do imaginário em si, mas das ideias como um todo, tá? Por exemplo, um cara que viu muito isso, né, foi o MacIntyre, né, no livro chamado Depois da Virtude, né, na tradução aqui do Brasil. Tem um livro que se chama After Virtue. E nesse livro ele está investigando a moral. E quando ele investiga a moral, ele começa a olhar para os tratados de ética, né, do passado, da tradição aristotélica principalmente, e ele percebe, né, que há um gap, né, entre como o homem moderno olha para a ética, as discussões da ética do homem moderno, e o que os caras estavam discutindo no passado. Isso se dá por causa de uma transição imagética, uma transição do imaginário, como a gente comentou, como eu comentei há pouco, né, por um horizonte de possibilidades, um horizonte de consciências distinto, formado por um outro conjunto de imagens, com um outro conjunto de esquemas mentais que moldam a mente, ou o imaginário coletivo, né? E para quem quiser entender também como o MacIntyre fez isso com a ética, teve o C.S. Lewis, ele tentou fazer isso um pouco com o medievo, com o imaginário medieval. E existe um livro, né, que ele compilou, que ele escreveu acerca disso, que se chama A Imagem Descartada. É um livro muito bom dele, um pouco mais acadêmico, é diferente da escrita que todo mundo conhece, né, do C.S. Lewis, né? Mas muito bom. Aqui no Brasil ele foi publicado pela Realizações, e eu não sei se tem edição dele ainda por aí, mas existe a estante virtual, né, para quem quiser. Ou a minha biblioteca aqui em casa pode vir aqui algum dia e sentar aí e ler, né? Opa! Mas eu acho que tem bastante edições dele, não sei se tem ainda à venda no site da EA e tudo mais, né, mas você consegue achar em algum lugar. Mas ali o C.S. Lewis ele tenta recobrar, né, dar uma rememorada em toda essa cosmovisão medieval. Nessa cosmovisão medieval, nesse imaginário medieval, por isso que ele chama da imagem descartada, né, o nome do livro, ali você vai ter uma visão do espaço, uma visão do tempo, a situação do homem diante desse espaço, desse tempo, a situação do homem no cosmos, né, como ele se relaciona com o mundo, com tudo isso. E que, portanto, né, ao você ler esse livro e entender melhor essa questão do imaginário, você percebe que a nossa interpretação ou a nossa leitura, digamos assim, do mundo, ela é completamente independente do nosso imaginário. Ou como dizia o Leibniz, né, o homem
qual que é o homem mais inteligente que existe? É aquele que tem mais figurinhas na sua cabeça. É o que tem mais imagens na sua cabeça. Ou seja, aquele que vai construir mais esquemas mentais, que vai ter um imaginário mais amplo. E é por isso, né, que o pessoal recomenda, os intelectuais em geral, né, recomendo muito o pessoal ler literatura antes de adentrar na filosofia e tudo mais. É justamente por isso, para você formar o seu imaginário, para você ampliar esse seu horizonte de consciência e poder enxergar as ideias de uma forma. Bom, basicamente, né, o imaginário seria isso, né? Eu não sei se vocês têm algum comentário a fazer, alguma coisa, pode fazer. Eu estava pensando que o quão engraçado é isso, mas é a mesma coisa que inteligência artificial, né? Aquela que tem maior banco de dados é aquela que vai performar melhor, né? Exatamente. O paralelo é muito bom. Não, exatamente. Porque a IA, ela imita, né, algumas coisas do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de agir. Né? E é por isso que, por exemplo, quanto maior o banco de dados, a gente é uma espécie de processador de dados. Né? Os dados chegam pelos nossos 5 sentidos. Nossa mente, ela meio que processa isso. E não estou falando aqui no sentido material da coisa, né? Há um sentido imaterial em tudo isso, mas basicamente essa ideia de processar dados, você trabalhar em cima de dados, é uma coisa humana, absolutamente humana. Né? A gente faz isso o tempo inteiro. Mas bom, então dito isso, então a gente percebe que o imaginário, né, ele tem uma importância assim absurda na compreensão do mundo, porque ele fornece símbolos para interpretarem a realidade, etc, e tudo mais, e amplia o horizonte de possibilidades, aquilo que é possível no mundo real, né? E no imaginário medieval, né, você vai ter realidades invisíveis sendo colocadas com imagens, né, para o homem comum, para o camponês, para o cara comum. Então, eu sempre costumo falar, né, meio que brincando, mas é para transmitir uma verdade, né? Que quando você usa a palavra, por exemplo, santidade, né? O homem do campo lá da Idade Média, que era a grande maioria, né? Na Idade Média você não tinha uma grande concentração nas cidades como a gente tem hoje. O homem do campo lá, ele ia ter muito mais noção do que é isso do que o homem comum hoje, né? O homem comum hoje, se você fala santidade, talvez ele vai pensar numa estátua dentro da igreja, né? Alguma coisa assim, né? Raramente ele vai conseguir entender aquilo como uma realidade que transcende a própria condição e existência dele próprio, né? Ele não vai conseguir... O David. Pode falar. Acho que até para assim, os nossos ouvintes também terem a noção da importância disso, a gente sabe que a maioria das pessoas na Idade Média eram analfabetas. Elas Exatamente. Não tinham acesso a livro, não tinham acesso a... Exatamente. E muitas vezes o conhecimento, através do imaginário delas, era muito mais rico do que o nosso. Elas eram muito mais inteligentes do que a gente, sendo analfabetas. Então, esse é o grau de importância do imaginário que a gente está falando aqui, né? Então... Exatamente. É basicamente isso, né? Ou seja, o imaginário, ele, além de serem símbolos, eles fornecem símbolos. Esses esquemas mentais, eles são, no final das contas, símbolos para você compreender o real, a realidade. Além de eles serem símbolos para você compreender a realidade, né, eles determinam o seu modo de viver, seu modo de ser. Como está teu imaginário vai ser a sua vida, entende? E a sua percepção estética, tudo isso. Né? Por exemplo, por que a maioria das pessoas... sei lá, maioria, eu não diria maioria hoje em dia, né? Mas a grande parte das pessoas, elas vão escutar uma música, sei lá, um Johann Sebastian Bach, por exemplo, e elas não conseguem penetrar além da superfície do que o Bach está passando ali, né? Do que o Bach está colocando. E às vezes não conseguem nem entender, não é bem entender, porque a compreensão daquilo se dá, mas é perceber esteticamente aquilo. Porque elas não têm esquemas mentais para olhar para aquilo. O que elas escutam normalmente?
escuta um MC não sei do que lá, entende? Então esse é o conjunto de referências, o conjunto de imagens que vai estar dentro da cabeça dele, que são todos feios, a beleza é objetiva, não quero nem saber se você pensa o contrário, a beleza é objetiva, fim da história. A beleza é objetiva, então ela vai ter um conjunto de imagens feias, né, na cabeça dela, e um imaginário formado em cima disso. Tá certo? Então o imaginário tem uma importância assim, basilar, porque ele vai determinar como eu vivo, e aquilo que eu acho possível dentro da minha existência. Entende? Um cara que está com um imaginário mal formado, por exemplo, vai querer viver a vida dele inteira, né? Sei lá, de acordo com aquilo que ele tem de esquema mental. Imagina. Então ele não consegue, por exemplo, um exemplo mais banal do dia a dia, né? O cara que não consegue entender o empreendedorismo, por exemplo, ele empreender como uma possibilidade real da sua existência, ele não vai nem pensar nisso, e para ele vai estar contente naquilo que ele faz. Não que ele tem que empreender, né? Mas aquilo ali não é concebido nem como possibilidade. Entende? Não é que ele vai ter que, beleza, isso está dentro do meu imaginário, tem que fazer. Não, poxa, não é assim, né? Mas permite ter esse olhar para o mundo um pouquinho mais completo, né? E mais preenchido, né? Mais textura, digamos assim. E bom, o que acontece é que havia um imaginário, né, na sociedade que está mais ou menos perdido. Agora a gente tem um conjunto de obras que estão tentando fazer essa religação, né, com o imaginário antigo, né, mas que sofreu uma mudança na nossa sociedade. O homem moderno, né, ele já não consegue conceber o modo de ser e o modo de existência do homem medieval, ou do homem grego, propriamente dito. Né? Não consegue olhar para um Aquiles, por exemplo, e perceber a heroicidade daquele Aquiles lá na Ilíada, né? Ou dos atos de Aquiles, e perceber aquilo como uma possibilidade sua. Não consegue entender isso. Né? Ou não só Aquiles, qualquer outro elemento imagético aí do passado. E aí aconteceu uma mudança imagética. Eu chamo isso de shift simbólico. Ou seja, você tem um conjunto de símbolos, esses símbolos, o que os símbolos eles são, né, em geral? O símbolo, eles são um signo, eles são signos. O que é um signo? É alguma coisa que representa algo que não é ele próprio, né? Então, eles são signos, mas que apresentam notas daquilo que eles significam. Ou seja, notas daquilo que eles referenciam. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Porque, por exemplo, uma árvore no meio do deserto, ela pode ser um símbolo para a solidão. Porque ela tem uma nota de solitude. Né? Ela tem uma nota de solidão. Aquela árvore no deserto, ela está sozinha lá, de fato, né, no meio daquilo. Então, ela é um símbolo para a solidão porque existe essa semelhança, essa nota, né, da solidão em si. Enquanto signo, você não precisa disso, né? Signo, você não precisa somente signo. Você não precisa disso, de nada disso. Uma placa sei lá, de continue em frente, ela não está andando em frente, ela não tem uma nota de continue em frente ali. Ela só é um signo para você continuar em frente, entende? Ela está só significando que é para você continuar em frente, mas poderia ser qualquer outro símbolo naquela placa lá, mas que a gente ia apontar para aquilo. Símbolo, digo, nesse sentido de qualquer imagem que estivesse naquela placa, né? Não um símbolo como a gente colocou agora. E o imaginário, ele fornece então esse conjunto de símbolos. Ele sempre vai ter uma certa nota com o real. E cada símbolo, ele possui, né, o que a Susan Langner chama de matriz de intelecção, que é um conjunto de referentes em que eu posso inteligir as coisas com aquele símbolo a partir daqueles referentes ali da realidade. Um símbolo ele pode significar uma coisa em um momento, pode significar uma outra coisa em um outro momento. Essa é a matriz de intelecção, aquele conjunto de coisas a que o símbolo se referencia, certo?
E o imaginário ele vai fazer o que com você? Vai ampliar essa matriz de intelecção. Vai fazer você perceber quais as possibilidades simbólicas de todos os esquemas mentais que você tem, de fato, que são símbolos. E quando você está tendo uma mudança disso, né, o que está acontecendo? Ou o símbolo, esse shift simbólico, ele é ressignificado, apontado para outra coisa, e a gente vê isso acontecendo muito agora em relação à língua na nossa sociedade, né? Em que termos que são, por exemplo, né, um termo muito clássico, fascismo. Né? Fascismo é um termo que se referia a alguma coisa muito clara na realidade, um período histórico específico que ocorreu assim, assado, e que tem uma definição científica. Hoje você tem uma ressignificação do termo acontecendo, né? Uma trivialização, eu diria, né, do conjunto de significados que esse termo pode se referir. E a mesma coisa acontece com símbolos. Então, ou às vezes há uma usurpação simbólica, né, ou uma amplitude ou redução daquela matriz de intelecção que aquele símbolo possui. Certo? E no nosso imaginário aconteceu tudo isso. E aconteceu principalmente com um fator, né, muito, muito conhecido, que foram as revoluções científicas. As imagens, então, que o homem tinha, por exemplo, né, eu sempre dou esse exemplo como um exemplo clássico, assim, né? Imagina o homem, né? O homem mesmo, nós, assim, eretos, andando em duas pernas, com a cabeça no alto, né, e os pés no chão. Um simbolismo dentro do imaginário medieval para isso, ou do imaginário mais religioso, propriamente dito, para isso. O que vocês arriscariam dizer que é? A pergunta, soltei a bola. Como que é a pergunta? Repete. Olha para a figura do homem, né, para a imagem do homem. Então ele tem a cabeça no alto, nas alturas, com os pés no chão. Certo? Então aqui a gente tem um símbolo. Certo? Dentro de um imaginário que acopla elementos religiosos, né, o que isso poderia simbolizar? Um elemento na matriz de intelecção desse símbolo. Eu diria que um pensamento voltado para o céu enquanto vive na Terra. Exatamente. Um ser intermediário e que tem o formato de uma cruz. É um exemplo. Né? Isso você só consegue fazer quando você tem um imaginário religioso. A cabeça, a razão é elevada ao céu, certo? Mas o corpo sustentado no chão, na terra. Mas o que acontece com esse simbolismo do homem com o imaginário científico? Ele possui isso ainda? Não, ele é perdido. Você vira um conjunto de átomos, basicamente. São conjuntos de átomos para ser estudado, sua cabeça, o fato dela estar lá em cima não quer dizer nada. Simplesmente ela tá ali em cima e tem sinapses cerebrais, tem um conjunto de átomos que se relacionam de uma forma um pouquinho diferente do resto do teu corpo, mas é isso. Né? Então, ou seja, o que acontece com o simbolismo do homem nesse shift simbólico? Ele perde a sua matriz de intelecção, perde elementos. Né? Você pode ter dentro com o imaginário religioso junto com o imaginário científico as duas coisas. Né? Tanto que tem um conjunto de átomos, que eu sou formado de átomos, etc., assim assado, quanto essa ideia aí da cabeça voltada ao céu e tudo mais. Mas quando você retira esses elementos imagéticos, aí você perde o significado. E o que acontece com o imaginário coletivo nosso agora? Né? E aí a gente entra propriamente nessa questão da ficção científica. Né? Ele é formado por um imaginário científico. Né? Hoje a gente tem
na nossa sociedade, ao nosso redor, tudo, basicamente, quase tudo, todos os símbolos eles são científicos. Embora a ciência usa de narrativas e usa de símbolos o tempo inteiro para poder explicar as coisas que ela faz, né? Por exemplo, a série Cosmos, lá, né, do... Engraçado que eles estão o tempo inteiro exaltando o reino da matéria, né? Essa nova, não sei se vocês já assistiram, a nova com o Neil deGrasse Tyson, sim. Né? Eles estão exaltando a matéria o tempo inteiro, etc. Mas para fazer isso, eles usam uma coisa que não é nada material, que é a narrativa. Entende? Eles estão usando uma narrativa para apontar para aquilo, assim, com elementos imagéticos, etc. Eles podem argumentar, não, mas isso é tudo sinapse que acontece no teu cérebro e tudo material que está acontecendo, etc. Ok, você pode apontar para tudo isso, mas as imagens que essas sinapses, etc., apontam, eu quero ver você colocar elas no cérebro, entende? Propriamente, essa imagem real do mundo real, né? Quero ver você colocar elas no cérebro. Então, eles estão usando isso o tempo inteiro. E o nosso mundo, então, o nosso imaginário, eu diria que total, assim, né, da nossa sociedade como um todo, ele é dominado por um gênero literário. E que eu sempre falo para meus amigos da literatura, né, que não gostam de ficção científica, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, mas muitos amigos meus da literatura não gostam de ficção científica. Eu disse, olha, cara, eu simplesmente acho que você deveria ler ficção científica não por gosto ou não, mas para entender a realidade que te cerca, né? É interessante isso que você falou, David, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que, por muito tempo, disse que não gostava de ficção científica. Os ouvintes do podcast podem atestar isso, porque temos gravações sobre isso. Tanto que, assim, eu demorei muito, Star Wars básico, demorei muito para assistir, né? Entendi. E eu sempre falei, não gosto de ficção científica. E realmente, não é meu gênero favorito. Sim. Porém, hoje, cada vez eu estou gostando mais exatamente por isso. Porque eu vejo o que está acontecendo na realidade, assim. Então, acaba se tornando muito importante. Qual que era o meu problema com a ficção científica? 2 pontos. Primeiro, pensando no Star Wars, eu já sou de uma geração onde o CGI já estava acontecendo. Então, quando eu assisti o Star Wars, eu pensava, que negócio velho, horroroso, mal feito. Tosco, né? Exato. E não é, né? Pra época é excelente, mas pra quem nasceu em 96 é uma outra pegada. E outra coisa é que, principalmente quando eu era mais criança, eu assisti e falava assim, não, mas é muita viagem. Não tem perigo disso acontecer. E aí agora a gente vê muitas das coisas que não tem perigo disso acontecer acontecendo. Então é uma outra experiência, é muito legal. Então realmente a ficção científica ela é muito importante. Mas um outro ponto que você falou que eu acho que vale a pena comentar um pouquinho é sobre essa questão da importância do imaginário, né? Que a gente já comentou muito aqui no podcast, então tem vários podcasts falando de imaginário, mas é um ponto que você colocou falando de como o imaginário ele forma a realidade da pessoa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem um imaginário formado, por exemplo, pensando para empreendedorismo, nunca vai pensar em empreender. E isso mostra a importância da gente formar não só o nosso próprio imaginário, depois de adulto, né? Formar melhor, mas como a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está formando o imaginário das crianças. Sim, porque essa é a realidade que elas vão ser apresentadas. Então, se eu formo o imaginário de uma criança com esses desenhos toscos que tem por aí, que não ensina nada com nada, que é só um monte de colorido, de estímulo visual e de lacração, porque quando ensina alguma coisa, é alguma coisa errada. Eu estou formando a criança para que a realidade dela seja aquilo. Por mais que eu ensine que a realidade, eu posso falar para ela, não, isso aqui é errado, a sua realidade é essa. Mas aí eu vou lá e formo o imaginário dela com obras que dizem o contrário. Fica complicado. A nossa geração é uma geração que se formou vendo Disney, mas vendo obras diferentes da Disney, das obras da Disney atual. A Disney antes da Disney morrer, né? Então a gente se formou vendo Rei Leão, vendo a Bela Adormecida, vendo, sei lá, Cinderela, Branca de Neve, Peter Pan, todos esses. Que era a Disney que presta, não essa Disney de hoje que não tá produzindo nada que vale a pena assistir.
Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente vai formar o imaginário das crianças. Então trazer essas obras que a gente sabe que são boas, trazer um Hobbit, que é excelente para formar o imaginário de uma criança, e que é um conteúdo mais infantil, então você não vai botar a criança para ver Senhor dos Anéis, não vai. A criança não vai dar conta disso, ela não tem maturidade para isso. Mas a gente tem muita coisa infantil que é boa para as crianças e que a gente precisa apresentar, e tentar tirar um pouco elas dessa formação do imaginário ruim, porque o que mais tem é essas crianças sendo formadas por um vídeo do TikTok. E esses vídeos do TikTok que ensina a dançar funk e é assim... O que vai ser dessas crianças quando elas crescerem? Elas não têm culpa, elas são crianças. Não, o que vai ser delas depois, né? Então é um cuidado que a gente, como adulto, tem que ter também. Sem dúvida, especialmente para os pais que estão ouvindo esse podcast aí, né? Deve ficar muito marcado o que a Fernanda falou agora. E entrando, né, nesse assunto, então, né, dessa tal de ficção científica, né? E aqui a gente pode falar tanto de literatura, a gente pode falar de cinema, né? A gente pode pegar muitas obras aí do século XIX, aí tem muita coisa, assim, que até coisas assim que, se você fala, assim, né, o nome do livro ali, por exemplo, falar um Frankenstein da vida, né, da Mary Shelley, que... Caramba, o que tem a ver Frankenstein com ficção científica, com modelar o imaginário moderno, né? Mas é interessante, tipo, a forma que, por exemplo, esse livro, ele trata sobre a responsabilidade moral ali da ciência, da tecnologia, né? E como que as consequências, né? São consequências ali que, quando você intervém nisso, né? As consequências que podem vir são consequências ali que podem ser drásticas, né? E que isso se reflete depois em tantas coisas, né? Na história mesmo, né? Essa intervenção humana, né? Sem uma regra moral, sem uma ética, seja ali sobre o corpo humano, ou o mau uso da ciência, né? O mau uso da tecnologia, que acaba depois se voltando contra você mesmo, né? Então, a famosa história da criatura que se volta contra o próprio criador, né? E, caramba, Frankenstein, entendeu? Tudo isso de Frankenstein, né? Exatamente. Um monte de gente considera Frankenstein um livro de horror gótico, né? Porque, claro, dado o contexto que a Mary Shelley viveu, né? No período em que o romantismo estava no auge, né? E principalmente esses autores aí românticos mais clássicos estavam no seu auge, né? É natural que você enquadre dentro disso. Mas, de fato, é um livro que também é enquadrado dentro do gênero de ficção científica. Porque o Dr. Frankenstein, o que ele faz... Desculpa os spoilers aí, pessoal, mas vai ter que ter spoiler aí, não tem como. Tá meio, né, 1800 no início de 1800, né, 1820, 1815, exatamente. Sei lá. O que ele faz, né, é justamente usar de aparatos medicinais e científicos e químicos, né, para modificar o corpo humano, para construir, na verdade, um corpo novo, né, que depois aí tem toda essa história, você pode retirar tudo isso, toda essa moral da história, digamos assim, que o Lucas colocou, né? Mas veja o mundo nosso moderno hoje. O que a gente está fazendo com implantes dentro dos nossos... implantes tecnológicos mesmo, dentro do nosso organismo, clonando ou fazendo simbiose, como aconteceu com alguns cientistas chineses lá, eles fizeram uma simbiose de um embrião de... não sei se foi de porco ou macaco, eu não lembro, com um humano, entende? Nossa! Então, ultrapassando algumas barreiras éticas, assim, medicinais, que já estavam sendo alertadas e colocadas no Frankenstein da Mary Shelley, né? Então, aliás, você sabe como é que é? Eu li uma vez que a história da Mary Shelley, o Frankenstein veio a ela num sonho. Ela fez uma aposta com um conjunto de escritores, né, para escrever um livro de horror e tudo mais. E acho que faltavam alguns dias, ou era o último dia, não me recordo direito.
e ela estava desesperada, que ela não conseguia escrever a história e ter uma ideia para a história. E aí veio para ela com um insight divino, né? Mas enfim, o que vocês diriam, para mim, né, literariamente falando, que foi a primeira obra de ficção científica da história? Muito difícil. Muito difícil. Boa pergunta, hein? Ideia. Pergunta de 1 milhão, hein? Olha aí. Bom, existem debates. Aberto, né? Vamos lá. Existem debates, né, ainda dentro dos autores que são especializados em ficção científica para saber, digamos assim, onde que começa. E a gente tem desde obras que têm elementos de ficção científica do século II, né, passando pela Idade Média, até, obviamente, o auge que todo mundo conhece, que é o século XIX. É interessante, só um parênteses aqui, é porque principalmente hoje em dia, as pessoas pensam, quando a gente pensa em ficção científica, na hora já vem uma pegada mais Star Wars, então nave, espacial, coisa assim, e não tem, não que não tenha nada a ver, isso também é ficção científica, mas isso é só um detalhe da ficção científica e da ficção científica muito contemporânea. Então, Frankenstein já era ficção científica, principalmente para a época. A ficção científica ela é muito maior do que o que a gente até consegue imaginar, né? De certa forma, com o nosso imaginário limitado. Não, 1984 é considerado, né? Do George Orwell é considerado ficção científica também. Exatamente. Hoje é a realidade, né? Mas olha, Carl Sagan e Isaac Asimov, né, eles diziam ambos que uma obra em específico era a primeira, né, ficção científica da história. E é uma obra de um astrônomo, do Kepler, chamado O Sonho. Foi escrita em 1634. E que fala sobre viagens imaginárias à Lua. Né? Ou seja, em 1634. Você já tem algumas coisas acontecendo. Você não esperava nunca. Bom, depois você tem várias outras, né, ali que apresentam uma proto-ficção científica, né, digamos assim. Tem, sei lá, desde da Tempestade do Shakespeare, que daí a gente já está aqui também em 1610, antes dessa do Kepler, que na Tempestade do Shakespeare você tem um protótipo de um cientista louco ali, né? De uma história de um cientista louco. E até porque o que para mim é uma das grandes obras de ficção científica, eu argumentaria que é uma das grandes obras de ficção científicas e que modela todo o imaginário moderno, é a Nova Atlântida, do Francis Bacon. Né? Na Nova Atlântida do Francis Bacon você tem um mundo utópico em que a sociedade ela é organizada e dominada pela ciência. Entende? E o Francis Bacon foi um advogado, né, da Revolução Científica como um todo. E ele influenciou, né, muito mesmo, como a Royal Academy começou a ser guiada, né, em direção à ciência contra a alquimia, embora o Francis Bacon ele tinha uma certa conexão com a alquimia, né, mas ele que deu esse direcionamento para esse mundo científico moderno, e nessa obra, a Nova Atlântida. Aí você tem, sei lá, tem várias outras, até as viagens de Gulliver, né, do Jonathan Swift. Você vai ter, ali você tem descrição de culturas aliens e uma ciência estranha, né, e coisas do tipo acontecendo. Então já são elementos de proto-ciência, proto-ficção científica. Né? Então o que a gente está falando aqui? Desde o século XVII. Então você tem no século XVII, mas como eu falei, se você rastrear ali, desculpa, se você rastrear aí, você vai encontrar obras já no século II, tá? E depois na Idade Média, etc., que tem esses proto-elementos de ficção científica. É que a gente tende assim a pensar na ficção científica em termos da ciência que a gente conhece hoje. Né?
Mas veja, se a gente olhar um pouco para o gênero ficção científica, o que significaria isso? Você expandir o seu horizonte de possibilidades a partir de uma ciência conhecida. Uhum. Certo? Então, ou uma tecnologia conhecida. Uma tecnologia, ela não é simplesmente digital ou apenas digital. Um martelo é uma tecnologia. Né? Então, à medida que você expande o uso da imaginação e começa a expandir um imaginário, ou criar um imaginário a partir dessa ciência e tecnologia conhecida, você já tem elementos de prótese e ficção científica. Certo? Só que isso não era muito moda. Não pegava muito na sociedade, porque o imaginário coletivo não estava bem estabelecido e tudo mais. Então não era muito apregoado, né, na sociedade esse tipo de coisa. Mas com a Revolução Científica, e principalmente com a Nova Atlântida de Francis Bacon, e com a advocacia de Francis Bacon em relação à ficção científica, à Revolução Científica, à ciência como um todo, essas obras elas começaram a ganhar maior destaque, que faziam isso. Né? E aí a gente chega especificamente no século XIX, que é considerado um século de transição para a ficção científica. Né? E no século XIX a gente vai ter dois grandes autores, né, no começo do século XIX, que são Mary Shelley, com Frankenstein, e H.G. Wells, né, com A Guerra dos Mundos, Máquina do Tempo, exatamente, né? E outros mais ali, né? E uma nota aqui que vale... Pode falar. Eu tava aqui pensando, conforme você tá dando essa aula aí, eu tô aqui pensando. Mas como é interessante como a literatura ela acompanha de fato o pensamento em voga no seu tempo, né? Sem Porque dúvida. começou no século XVI, 1600 e pouco ali, século XV, na verdade. Né? Uhum. E se a gente parar para pensar, foi o início da Renascença ali. No início não, né, mas foi o ápice, onde as pessoas já começaram a parar de olhar um pouco mais para esse pensamento religioso, para esse imaginário religioso. Então, ela é um reflexo do que a sociedade está vivendo na época, só que não pegou tanto, porque aí a gente ainda estava na Idade Média, não tinha entrado na Idade Contemporânea. Exatamente. A gente estava no período de transição desse shift simbólico que eu comentei antes. Assim. Então, tanto que, veja, o que um Nietzsche é? O Nietzsche é um cara que vive exatamente no período de transição do shift. Ele diz, olha, a gente matou Deus. O que o Nietzsche está falando? A morte de Deus é justamente isso. Né? Essa morte do simbolismo que leva a Deus. Matamos Deus. Acabou. Só que a moral cristã está aqui, está permanente, está aqui ainda. Tem outros elementos do imaginário que estão aqui impregnados na cultura. E aí que vem toda a teoria do Hilbermensch dele, não sei o que e tal. Então, o Nietzsche é um cara... É um ateu que eu tenho saudade, né? Porque os ateus de hoje são... Muito bom. Os ateus de hoje são, pelo amor de Deus, né, cara? Assim, é palhaçada, é brincadeira. Nem se compara. Até Marx e Sartre são ateus que eu tenho saudade. Assim, então, pô... Pelo amor de Deus, cara. Mas o Nietzsche é um cara, né, que ele percebe, então, esse shift, essa transição simbólica acontecendo, e ele tenta dar os rumos disso, só que ele não consegue, não vinga. O niilismo nietzschiano, ele está penetrado em algumas sociedades, algumas culturas, aliás, na sociedade até às vezes como um todo, mas ele não é o primário, né? Se fosse o primário, nós estaríamos... Sei lá, parecia que as cidades iam parecer um departamento de exatas, né? Onde todo mundo ia andar de cabisbaixo, de cabeça baixa, ali, meu, tô ferrado, acabou, né? Mas o primário é justamente esse imaginário científico, né? Que vem, então, com essa advocacia do Francis Bacon. Não só Francis Bacon, você vai ter John Locke, né? O liberalismo moderno vai adentrar na política e tudo. Então, tá tudo interligado, Bruno, como você colocou, né? Ou seja, a literatura ela não está andando sozinha ali no esquema. Nem a própria ciência. Né? Ou seja, não existe uma ciência isenta, como o pessoal costuma falar.
Isso é meio que uma impossibilidade, dada o que significa cultura. Entende? A ciência faz parte da cultura. E uma vez que ela é parte da cultura, ela não tem uma falta de organicidade a ponto de eu separá-la e dizer, não, isso aqui está isento de tudo, toda a cultura e tudo mais. Não dá para você fazer isso. Mas, de fato, né, a literatura, né, isso aí, no século XIX, aliás, esse imaginário, esse imagético científico, né, com essas grandes revoluções acontecendo, ele começa a permear a sociedade e substituir e fazer esse shift simbólico, mudar de ângulo, né? Ir para um outro lugar, aqui esses símbolos antigos, que justamente como você comentou, é uma coisa que começa já na Renascença, que é a época de decadência em relação ao medievo, né? Já é um período que está decaindo tudo. Muita gente vai ficar escandalizada, né? Eu falando que a Renascença é um período de decadência aqui, mas, cara, as coisas são... Você vê até onde caiu, né? As coisas são o que são, cara, eu não posso fazer nada. Mas voltando, né? Então você vai ter ali, no século XIX, todo um terreno já preparado para que, de fato, esse gênero literário chamado ficção científica se estabeleça e ganhe forma, né? Digamos assim, ganhe uma forma consistente e adeptos e tudo mais, né? Citamos aqui a Mary Shelley, já com o Lucas fez uma bela introdução pra gente aqui do Frankenstein da Mary Shelley, que está conectado com o que, como eu comentei lá antes, que a gente está vivendo em medicina hoje, né? Tem a Neuralink do Elon Musk, do Elon Musk lá, né? O que ela é? Justamente ideias do Frankenstein adaptadas conforme a tecnologia moderna, né? E é que a gente ainda não chegou ainda, a gente tá no século XIX, né? Mas depois vamos ter uma obra chamada Neuromancer, né? Que é Neuralink, puro Neuralink, né? Exatamente. Mas continue. Né? Neuromancer vai digitar o... É o manifesto da... Né? É o manifesto cyberpunk, né? Ele vai digitar os rumos, vai ser uma espécie de guia, né? Para onde a sociedade vai andar. Por isso que a gente precisa saber medievalismo. Já é os anos 80. Falta o manifesto cyber-medievalista, hein? Isso aí. Falta, cara, eu sei, eu tô devendo muita coisa. Assim. Todo podcast a gente cobra. Todo podcast a gente cobra. Eu sei. Tá certo, tem que cobrar, tem que pressionar mesmo, é isso aí. Então aí a gente vai ter a Mary Shelley aí com Frankenstein, né, e o H.G. Wells. Mas existe um outro autor aí no século XIX que vai, assim, explodir e tomar conta do imaginário, principalmente infantil, que é Júlio Verne. Júlio Verne escreve em 1864, né, Jornada ao Centro da Terra. Em 1865, né, Da Terra à Lua. E em 1869, então um combo, né, 20 mil léguas submarinas, né? E o Júlio Verne, então, ele, junto com o H.G. Wells, são considerados nesse novo estabelecimento nessa transição, né, da ficção científica como, de fato, os pais da ficção científica. E um detalhe engraçado aqui, engraçado não, trágico, mas o H.G. Wells, ele foi o novelista principal da Sociedade Fabiana. A Sociedade Fabiana meio que contratava o H.G. Wells meio que o contratou, né, para determinar o imagético. De fato. Então, quando ele era amigo do Chesterton também. Quando o fabianismo surgiu na sociedade, né, o H.G. Wells e o Shaw, né, o George Bernard Shaw, foram de fato os caras que iam plantar as ideias do socialismo fabiano por meio da sua literatura. Para quem quiser saber mais sobre isso, veja A Guerra do Imaginário
da BP que tá lá, né? Tudo isso. Mas então, o que você tem aí no Verne, no Júlio Verne e no H.G. Wells aqui? Você vai começar a ter uma expansão, né, da ciência conhecida, principalmente em relação ao tempo e ao espaço, né? Com Wells principalmente, né? Com a máquina do tempo, por exemplo, que você tem uma viagem no tempo, etc., acontecendo e tudo mais. Então você começa a introduzir elementos de possibilidade por meio da tecnologia e ciência conhecida, né? Que num primeiro momento fica um negócio assim, que nem a Fernanda comentou, né? Cara, isso aqui é uma viagem, né, cara? Como é que vai acontecer esse negócio aqui? Os caras estão viajando na maionese ali, os caras foram lá e, sei lá, naquela época eu não sei se tinha marihuana lá, mas para eles disponível, mas estavam lá com essa marihuanazinha lá e viajaram, né? Então nesse período de transição, em que você tem aqui a ficção científica se estabelecendo, né, digamos assim, você vai ter então esse meio que essa viagem, né, em cima desse gênero primeiro, não como umas ideias de possibilidades que podem ser atualizadas, né, mas mais simplesmente como um exercício imagético que estava acontecendo em torno da ciência e da tecnologia, e muitos inclusive cobrando uma certa coerência com a ciência. Diga lá, Lucas. O H.G. Wells, até na Guerra dos Mundos, tem aquela mensagem. Ele é muito consciente, né, do que ele escrevia. Ele era muito consciente, né? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Não era uma coisa assim, tipo, escrevi aqui tipo, e sem querer deu nisso, né? Não. E inclusive a Guerra dos Mundos, que tem muitas adaptações, filmes e tal, né? Que fala lá sobre invasão alienígena, né? Tem muito aquela crítica, aquela noção geral que a galera sempre comenta da questão do colonialismo, né? E, enfim, sempre comentam disso. Porém, tem um ponto que eu acho que é o mais sutil e depois o que mais se reflete na literatura, né, em diante, que é a questão da redução da humanidade, né? O H.G. Wells, na Guerra dos Mundos, ele tem a capacidade de mostrar como que a humanidade é insignificante, né? Sim. Então ele mostra isso, vocês estão vivendo sua vida, tem sua tecnologia, tá tudo muito bom, de repente vem uma invasão e coloca vocês no chinelo. Vocês são formiga, vocês não são nada nesse universo. Então começa a vir essa ideia, né? Essa redução do homem, o homem que não é nada, o homem que é uma poeira cósmica, né? Que assim, tipo, caramba, você tá falando que você tem alma, você é filho de Deus, criatura. Você não é nada, você é um lixo, né? Você é uma coisa pequena, minúscula, que vai ser pisoteada, né? Então, tem essa mensagem sutil que depois forma muito imaginário, né? Depois, assim. Sem dúvida. A literatura, enfim, né? A filmografia, né? Filmografia também. Onde que essa ideia aí do Guerra dos Mundos, ela vai ser implementada e expandida no seu auge? Você é uma poeira estelar, por exemplo. Onde que ficou famosa essa frase? Com Carl Sagan na série Cosmos, né? Sim. Carl Sagan virou um popstar, né, pura ficção científica. Exatamente. Surge da ficção científica, né? Exatamente. Ou seja, mas com áreas de verdade, né? Exatamente. Sim, com certeza. É mais um desejo, né, do que propriamente uma descrição científica pura. Ok, você é uma poeira cósmica, mas essa poeira cósmica é a mais importante do universo, né? Exato. Entendendo qual é o problema de ser uma poeira cósmica e a mais importante do universo? Nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum. Você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Só que para isso você precisa do imaginário. Do pó voltaremos, né? Como é? Do pó viemos e ao pó voltaremos. Mesmo que seja pó cósmico. Isso exatamente, cara. Você já tava lá na Bíblia, muito mais antigo, cara. Por que você precisa de uma série aí pra falar um negócio tão óbvio assim, pô? E o negócio é mais antigo que a tua avó aí, meu, e você tá querendo me dizer que uma sériezinha aí com um monte de efeito especial, que não sei o quê, que
Que a gente tem uma poeira cósmica, pô, aí já sei, cara. Do pó viemos ao pó voltaremos, cara. Quarta-feira de cinza é celebrada há quanto tempo no mundo, pô? Enfim. E aí, depois desse período de transição, né, você começa, de fato, a ter um boom na ficção científica, com alguns autores depois aparecendo até nos Estados Unidos, né, na América aqui em si, e o Allan Poe, por exemplo, é um que tem proto-ficção científica nos seus contos ali, no final do século XIX, aqui nos Estados Unidos, né? E aí vai crescendo, o gênero vai crescendo, vai ganhando adeptos e escritores, né? E tendo alguns outros escritores consagrados se aventurando no tema também, né? Como o próprio Mark Twain. Mark Twain, né? Das Aventuras de Tom Sawyer, ele explorou o tema da ficção científica num outro livro dele, né? Que eu não sei a tradução em português desse livro, nem sei se tem traduzido esse livro dele em português, do Twain, né? Que é A Connecticut Yankee in King's Air Force Court, né? Ou seja, eu nem sei se tem esse livro em tradução aqui, mas ali ele explora temas de ficção científica, né? Aí vai ter Jack London também, etc. E até daí depois a gente entrar no século XX, e aí no século XX, poxa, daí agora aqui a gente tem uma gama de autores para explorar, assim, gigantesca, né? Você já citou Neuromancer aqui, mas Neuromancer é um deles. E aí, no século XX, o que acontece de diferente? Tem uma nova transição, porque a gente sai do gênero da literatura, propriamente dito, somente da literatura, e entra na filmografia. Sim. Que, em termos de modelagem do imaginário, é muito, muito mais poderoso. Entende? E aí, na filmografia aqui, hoje em dia, principalmente, né, por causa dos efeitos especiais, o negócio está bombando. E aí, claro, aqui você vai ter mistura com agenda woke, né, por exemplo, em Pantera Negra, de afrofuturismo, sei lá, trocentas coisas acontecendo aí bizarras, que, graças a Deus, eu não sei se vão pegar muito, né, essas coisas, né? Mas, por enquanto não estão pegando tanto assim, né, mas tá acontecendo. O lado bom disso é que, como é muito produtizado, eles lançam tanta visão de mundo, que até confunde as pessoas, não dá tempo de pegar. Confunde. Você não consegue focar, né? Não dá pra focar. Não dá tempo. Exatamente. O negócio é tão assim, progresso o tempo inteiro que não dá pra acompanhar, né? Ele não sabe nem pra onde vai pra todo lado, todo mundo se perde. Exatamente. E bom, daí você vai ter então uma difusão de autores, né? A gente falou aqui do Asimov, que eu acho um dos mais famosos, né, da ficção científica, e alguns muito bons que tentam fazer uma ficção científica, digamos assim, meio que medieval, né? Que é o Frank Herbert com Duna, né? Mas que é ficção científica também. Mas ele está trazendo usando da ficção científica e trazendo alguns elementos que fogem um pouco do imaginário comum, né, da ficção científica. E uma outra coisa que vale comentar, né, o que está dentro desse imaginário da ficção científica como um todo? Uma visão de progresso. Ou seja, que a humanidade tem que progredir, nesse sentido cientificamente, né, para alguma direção. E essa visão de progresso, principalmente uma visão de progresso da história, né? O que eles estão imaginando já não é mais uma mera... já não é interpretado mais tanto, não que eles não... que eles pensem assim, né? Mas já não é mais considerado como... como que eu quero dizer? Já não é mais considerado como uma mera imaginação, mas sim como uma possibilidade, né? Tudo está sendo feito em ficção científica, né?
E portanto, né, está influenciando todo o imaginário moderno. Todo o imaginário moderno. Hoje você pega pessoas, né, até pessoas comuns, já está dentro do imaginário dela, sei lá, uma estação espacial interestelar em que humanos podem viver, uma sociedade interestelar, etc., que vai viver em Marte, vai viver, sei lá, vai explorar o espaço e tudo mais. E não é porque está acontecendo a viagem espacial do Elon Musk lá. Não, é porque filmes como Interestelar foram lançados. Tem vários filmes, né, de viagem interestelar surgindo, e esses filmes estão moldando o imaginário moderno, de possibilidade de vida eterna, de uma vida prolongada, que, portanto, você tem um culto à saúde acontecendo, etc. Tudo isso também ocorre dentro da ficção científica. Ocorreu dentro da ficção científica, e tem filmes sendo colocados com isso, por exemplo, Transcendência, com Johnny Depp, em que você já assistiu esse filme? Né? Não, esse eu nunca assisti. Transcendência. Basicamente a mente, né, ela é transferida para uma máquina, lá e você tem um certo estado de consciência dentro de uma máquina, e é uma vida eterna, uma espécie de vida eterna. Ou a Ex Machina, né, também. Ex Machina, sim. Enfim, nessa linha tem a série Altered Carbon, que é baseado num livro também. Eles também internamente vai comprando o corpo novo e trocando, só fazendo backup da mente. Exatamente. E você tem também Star Wars, né? Sim. Um dos maiores blockbusters da história aí, e que fornece imagens para as pessoas, está mudando o imaginário das pessoas, né? Sim. Embora tem muita coisa boa no Star Wars, né? Essa semana, por exemplo, eu escrevi semana passada, sei lá, escrevi um post lá sobre... Muito bom. Sobre o Luke Skywalker, né? Nos episódios 4, 5 e 6. Pra mim, Star Wars acabou ali, né? Mas tudo bem, vai ser pra outro tema, outro dia. Mas assim, você consegue tirar muita coisa boa, né, da ficção científica, mas eu acho que o principal ponto é entender o imaginário coletivo moderno. A gente falou lá no começo do imaginário particular, né, do imaginário pessoal que cada um tem, e do imaginário coletivo. O que eu acho que o sci-fi, que a ficção científica está fazendo, é mexendo no imaginário coletivo. E está no estágio que eu considero bem profundo já, né? Ou seja, o cidadão comum, ele nem sabe quem é Asimov, nem sabe quem é H.G. Wells. Ele não precisa mais saber. Ele sabe que existe a possibilidade de uma invasão alienígena. E não tem nada a ver com X-Files. Tudo bem, ele pode ter assistido X-Files, né, e tudo mais. Mas, por exemplo, a geração do meu pai não assistiu o Arquivo X, né? Meu pai não assistiu o Arquivo X e tá dentro do imaginário dele que existe a possibilidade de aliens existirem, de ter uma invasão e tudo mais, e papapá, né? Guerra dos Mundos, H.G. Wells. Ou você tem ali, sei lá, a possibilidade de você viver mais tempo na Terra do que o normal, o natural, por meio dos avanços da medicina e tudo mais. Isso também está no imaginário coletivo aí do pessoal, de se congelar e se transportar para algum lugar e tudo mais. E não está, como eu disse, né, esse imaginário coletivo ele não está sendo moldado diretamente pela literatura, mas, né, já são ideias e possibilidades que estão penetradas na cultura, mas que vieram da literatura, né? Então, como eu comentei no começo, Google Translate, né? Hoje você tem o celular na sua mão, você pode colocar ele ali na frente de uma outra pessoa, né? Por meio de reconhecimento de voz, etc., você vai conseguir entender o que aquela outra pessoa está falando. Isso é exatamente
Douglas Adams, no Guia dos Mochileiros da Galáxia, embora com uma piada, né? O peixinho que ele coloca no ouvido lá, quando ele vai para um outro planeta e tudo mais, né? Assim, cara, falar de, tipo, Star Trek, a tecnologia de Star Trek, que mostrava, tipo, comunicação instantânea, então eles tinham aparelhos onde eles se comunicavam, que é como se fosse o celular, videochamada, tinha isso também no Star Trek, além, é claro, da realidade virtual, né? Não, Star Trek, tipo, várias coisas. E é interessante... Pode falar, Bruno. E é interessante que isso traz um pouco daquilo que eu até falei na abertura, né, do podcast, como o imaginário alimenta a ficção científica alimenta o imaginário. Porque, cara, Douglas Adams não é que é um super gênio à frente do seu tempo. Não, é que ele sabe que pessoas de línguas diferentes precisam facilitar a comunicação. Foi totalmente utilitarista a ideia de, como é que eu consigo, né, facilitar um problema que é comum do nosso dia a dia. Então, né, essa questão de comunicação, essa questão dos teletransportes que colocam, né, de viajar em velocidades absurdas, todas essas questões da ficção científica, elas surgem exatamente por questões de que problemas reais que a gente vivencia e que as pessoas querem uma utilidade que vai ajudar a vencer esse problema. E aí entra um pouco da destruição do imaginário medieval, onde as pessoas estão muito preocupadas em coisas úteis, em coisas que tragam conforto, que destruam, né, toda a sua dificuldade, que acabem com suas dificuldades e tragam cada vez mais benefícios para sua vida. E aí você vai entrando naquela bola de neve onde a ficção alimenta, né, o imaginário, o imaginário alimenta a ficção. Exatamente. E para você ver como essa questão da utilidade ela é tão forte, que durante a Segunda Guerra Mundial, né, os estrategistas militares americanos, eles estudaram ideias da ficção científica para poder aplicar na guerra. De fato, isso é um fato. E os britânicos também, tá? Que é um caldeirão de criatividade, né? Exatamente, caldeirão da criatividade. E é interessante porque, assim, não é que ao pensar na questão utilitária seja ruim, necessariamente, porque senão nenhum de nós estaríamos aqui nesse podcast, né? Até recentemente compramos aquele aspirador de pó robô. Meu, aquilo é uma mão na roda, entendeu? Pra tirar cabelo, pelo, coisas básicas assim, ele ajuda pra caramba. Então é bom. E isso é um negócio que você já via lá no desenho dos Jacksons, né? Então, dos Jetsons, na verdade. Faz um tempão. Então é um negócio que é bom. Só que qual que é o grande problema, eu acho, das coisas mais recentes? É que você tá só focando nessa parte utilitarista da vida. Você tá tratando o homem naquela pegada que a gente sempre fala, né? Só o homem imanente. Então é difícil achar, por exemplo, uma ficção científica que trabalhe algo mais transcendental, que trabalhe valores mais profundos, coisas mais... que vão além daquilo que é o imanente do homem, né? Sim, não, exatamente. Eu até diria além disso, Fê, porque assim, a tecnologia, a parte útil da coisa, ela é o ser humano externando aquilo da qual ele foi criado para ser, né? Um ser criativo, imaginativo e que resolve problemas e que cria, né? Como posso dizer, o co-criador, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos medievais maravilhosos de tecnologia. Então, a armadura medieval foi um desenvolvimento de uma tecnologia absurda, por exemplo, de fundição, de desenvolver algo para poder se defender, para poder, né, colocar o homem, né, na guerra ali, com a coragem dele, protegendo a terra dele, ou protegendo, sei lá, os peregrinos ali nas cruzadas, enfim, foi uma boa invenção. A mesma coisa as naus, os barcos portugueses também, que eles queriam evangelizar além-mar. Pô, genial também. Então, mas não só isso também, mas, por exemplo, até dentro da própria literatura, enfim, filmes, coisas assim. Por exemplo, eu gostei muito de Duna, porque parece que quando você tá lendo o livro, ele traz uma profundidade a mais. Então, qual que é sempre foi um dos grandes problemas para mim com ficção científica. Para mim era um negócio que era muito viajado. Hoje eu tô vendo que tem muita coisa que se tornou real. Só que eu não via muito o sentido naquilo. Então, por exemplo, você pega... Vamos escrachar aqui. Você pega o último filme que saiu do Star Wars. O da Rey lá.
cadê a profundidade? Você não acha camada de profundidade naquele filme? O filme é ruim, o filme é péssimo, em todos os sentidos. E Duna não. Duna, ele traz essa questão, então tinha várias tecnologias até para eles conseguirem, aquelas roupas para eles conseguirem respirar no deserto, coisas assim. Mas tinha uma profundidade muito maior do que... parecia que a ficção científica ela era só o ambiente da história, mas a história ela tinha várias camadas. E hoje eu sinto muita falta na ficção científica, principalmente essas mais recentes que têm surgido, dessas outras camadas, entendeu, na história. Sim. Não, sem dúvida, sim. Mas como eu sempre falo, assim, eu acho que a leitura da ficção científica ou de elementos, assistir filmes de ficção científica, etc., não é para você gostar, entendeu? É mais para você fazer uma leitura da realidade na atualidade. Que é sempre distópico, né? Sempre um futuro distópico. E sempre um negócio não tem esperança. horrível. Não, claro. Aí a gente vai chegar agora na década de 80, principalmente, o cyberpunk tomou conta e está ditando o futuro. E aí vai surgir toda uma agenda transhumanista em cima disso e tudo mais. Claro que é mais antigo a agenda transhumanista, mas a ficção científica cyberpunk influencia completamente os rumos, né, da agenda transhumanista. Para quem quiser saber mais, eu escrevi 3 artigos sobre o transhumanismo no meu Substack, mano, e eu conto um pouquinho dessa história lá. Mas veja, tem um outro e fator... vai estar aqui na descrição os links. Obrigado. Vou deixar aqui. Depois me manda. Tá, pode deixar. Tem um outro fator importante, né, que fez a ficção científica ganhar mais vigor ainda na sociedade, que foi o lançamento das bombas atômicas em 1945 em Hiroshima e Nagasaki. Aproveitando que a gente tá no lançamento do Oppenheimer aí, né? Oppenheimer. A gente não consegue assistir, porque os cinemas aqui não querem passar. Só queria desabafar aqui rapidamente. Poxa. Só tem Barbie aqui no interior. Só tem Barbie. Deus me livre, né, cara? Meu Deus. Tive que assistir por outros meios. Então, o Asimov falou, na altura do lançamento das bombas atômicas em 1945, que o lançamento da bomba atômica tornou a ficção científica respeitável. Porque depois que o horror de Hiroshima aconteceu, né, diz o Asimov, qualquer um pôde ver que os escritores de ficção científica, eles não eram malucos, como a Fernanda estava dizendo, né? Ou seja, não eram sonhadores malucos, né, no final das contas. E que muitos, né, dos motivos que esse gênero literário agora faziam parte das manchetes dos jornais, de fato. Ou seja, a importância que a ficção científica teve no imaginário, e tem, né, no imaginário coletivo da nossa era, é uma importância que influencia a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando de um negócio gigantesco aqui, né? Absolutamente gigantesco, de fato. E aí tem essa nova onda da ficção científica que começa mais ou menos na década de 60, e aí essas ideias mais de brincadeira com viagem no espaço, viagem no tempo, e até o C.S. Lewis escreveu uma de viagem no espaço, né? Uma ficção científica de viagem no espaço, que é a trilogia cósmica. Não sei se vocês já leram, mas se não leram, vale a pena. É muito boa, é muito boa. A personagem principal é o Tolkien. Tá? Ele escreveu essa obra como uma aposta que ele fez com o Tolkien. Né? O Tolkien deveria ter escrito uma obra de sci-fi usando viagem temporal como premissa. E o C.S. Lewis uma viagem espacial como premissa. Ou seja, os dois temas de alta até mais ou menos esse período da ficção científica. Né? Só que o Tolkien nunca cumpriu a promessa. É isso que eu ia falar. O Tolkien, pelo jeito, não cumpriu, né? Não cumpriu. O Tolkien não cumpriu a promessa, infelizmente. O C.S. Lewis, sim. E ficou conhecido como trilogia cósmica. Cara, como é que o Tolkien vai resolver isso pra mim? Não, é muito bom essa do C.S. Lewis, porque a personagem principal é inspirada no Tolkien. O que o C.S. Lewis está fazendo ali apesar de haver viagem espacial, ele coloca de fato essa dicotomia, essa dialética entre dois mundos
um mundo puramente científico, materialista, né, e o mundo espiritual, entre esses dois simbolismos, essas duas cosmovisões, e pega elementos da queda. E, por exemplo, tem um planeta, não vou dar muito spoiler, né, mas tem um planeta que eles vão e que a queda não acontece, por intervenção da personagem. Entende? Então é bem bacana, cara. Tem muito elemento cristão, né, obviamente, ali. E é muito legal, assim, o que ele escreve. Mas, bom, e aí na década de 80 a gente tem aquilo que está mais ou menos, né, ditando os rumos do que vai acontecer nos próximos anos, que é o gênero cyberpunk dentro do sci-fi, né, surgindo. E aí aqui a gente tem o William Gibson, Neuromancer, que o Lucas já deu spoiler inicial, né, no começo do quadro, e adaptações de mangá e anime, né, várias. Então no anime você vai ter Ghost in the Shell, né, aí depois isso, exatamente, Evangelion, né, sei lá, daí tem trocentos outros ali, né, se eu ficar citando aqui vai ter muito mesmo. Akira, né, até o Matrix, né, já é um filme. Verdade, tem Matrix. Sim. Já é uma coisa que incorpora muitos elementos cyberpunk ali. Enfim, portanto, né, penso eu e volto a dizer, para você entender ou até fazer previsões sobre o futuro que nos espera, eu acho que você precisa, sim, entender um pouco do imaginário sci-fi. E você comentou Blade Runner também. Blade Runner também, não comentei, não tinha comentado aqui. Blade Runner é um clássico, né, do cyberpunk. Sim. Acho que é o primeiro, né, filme cyberpunk pra valer mesmo. Considerado o primeiro. Uma coisa também que eu tava lembrando, que eu achei interessante até mencionar, é que, ainda voltando lá em Asimov, quando a gente pega lá a série Fundação, que tá lançando agora a segunda temporada da série, inclusive, né, além, tem os livros, mas tá lançando essa segunda temporada, fala, né, sobre o declínio lá galáctico, enfim, da civilização que existe, né, porém, é interessante porque eles criam uma forma lá de poder prever, né, eles conseguem realizar algumas previsões, e é como se fosse aquela é como se fosse já, dando, só não usa o nome, mas é como se fossem os algoritmos, né? Então Sim. São algoritmos que eles conseguem usar lá para prever as coisas, são cálculos matemáticos, que eles conseguem prever as coisas, depois a gente vê isso um pouco também em Minority Report, no filme mesmo, né? Onde já consegue prever crimes e tal, né? E, através de uma análise que faz lá das pessoas, né, de forma matemática, eles conseguem prever quanto tempo que vai durar aquela civilização, quando que vai ser a queda, o declínio daquela civilização, tudo através desses cálculos e costumes e, enfim, né, inúmeras coisas que eles somam lá, que é os algoritmos de hoje em dia, né, que fazem esse trabalho. Sim. E você tem, assim, basicamente, né, alguns temas que dominam, né, o imaginário coletivo moderno, que é aliens, várias aparições aí acontecendo ao redor do mundo, né, e tudo mais, IA, inteligência artificial, todo mundo já tá dentro da imaginação de todo mundo isso aí, né, e viagem espacial. A viagem no tempo não colou muito ainda, porque nada foi desenvolvido e etc. Nada chegou perto disso, né? Nem encostou ainda, né? Tá bem... Agora, mas é o mais legal. É que é o que, pelo menos do ponto de vista aristotelista, né? Metafisicamente é impossível, né? Então, por isso que não tem nada aí. Cara, viagem metafísica, né? Viagem no tempo virou historinha pra criança, tá na Marvel, entendeu? Eles estão usando isso como recurso. É isso. Exatamente. Agora, viagem interestelar, né? Viagem espacial, IA e invasão alien, cara, tá aí, né?
tá aí, isso aí tá tomando conta mesmo. E tem séries, né, sendo lançadas, como Battlestar Galactica. Não sei se vocês assistiram essa série. Cara, eu lembro de alguma coisa, mas eu não sei se eu assisti, não. Cara, é boa, cara. É boa. É uma que ela introduz vários elementos, né? Battlestar Galactica é a humanidade, tipo, futuro distópico também. Problema na Terra, vamos pro espaço, viaja. Só que lá no meio tem um monte de aliens. Eles são indistinguíveis dos seres humanos. Só que esses aliens são IAs. Entende? Caramba. Então, o negócio, assim... É tudo junto, né? Meu Deus. E aí, assim, tem discussões éticas ali no meio, tem discussão política, de organização política, militar, sabe? Então, o negócio é bem, bem legal mesmo. E, bom, pronto, aí você... Da onde que surgiram essas ideias de IA, de viagem espacial e de aliens, principalmente? Quando elas tiveram sua divulgação principal? Na ficção científica. Né? Na ficção científica, majoritariamente. E, bom, acho que falei bastante, né? E até, só para concluir essa parte de como ela surgiu na ficção científica, ela tá em praticamente tudo que é história ficcional aí, filmes, enfim. Só que aí a gente vai olhar para a realidade e tá chegando, né? IA já é uma realidade, já confiram os seus do Wave. IA já é uma realidade. Viagem espacial tá muito perto de ser uma realidade, já tem civil indo, né? Sim. Comprando vaga para dar rolê no espaço. E Alien existe desde... A gente seguiu os conceitos do professor Olavo, Alien existe desde a queda do mundo, né? Exatamente. É isso aí. Mas é bem isso. É bem isso mesmo. Eu fiz uma lista aqui com algumas obras, tanto de cinema quanto de literatura, que se enquadram em algumas dessas classificações, tipo inteligência artificial, realidade virtual, essas coisas assim, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa, eu posso falar aqui? Não, pode falar. Beleza. Então, assim, inteligência artificial, né? A gente vai ter ali no cinema 2001, Odisseia no Espaço, certo? Blade Runner, né? Que a gente já chegou a comentar. O 2001 tem aquela IA, né, deles lá, eu acho que é HAL 9000, HAL 9000, uma coisa assim. Blade Runner tem os replicantes, né, que mostra isso. O Homem Bicentenário, né, que é com Robin Williams, né? Isso. O Homem Bicentenário também mostra isso. Hair, que é com o Joaquin Phoenix e com a Scarlett Johansson, né? A voz da Alexa é a Scarlett Johansson, né? Que é esse sistema operacional. Ex Machina, né? Que o David comentou. A gente já chegou a comentar até sobre esse filme em algum podcast também, que fala da Ava lá, né? Que é uma inteligência artificial também avançada. Depois, literatura, a gente falou aqui Neuromancer. Um outro livro também, que depois é um livro que vai ajudar muito ali no Blade Runner, Android Sonham com Ovelhas Elétricas. Sim, do Philip Dick, né, cara? Eu não comentei o Philip Dick aqui, mas o cara é muito bom também, né? Você vai ter aí... E tem uma adaptação uma série da Amazon Prime, né? Que é o... Como é que é? The Man in the High Castle. O Homem do Castelo Alto. Sim, verdade. É isso aí, olha, outro nome, né? E também literatura, e também a gente vai ter o filme, né? Mas, né, vamos na literatura ali, o robô, né? Vai trazer as leis ali da robótica. Depois, realidade virtual, cinema, Matrix, clássico, né? Matrix é o clássico. Tron também. Tron é bom. Quem não assistiu, vale a pena. Inclusive, tem um parque da Disney lá novo, lá, que é baseado no Tron. Uma montanha russa. E literatura Neuromancer, né? Também. Bom, engenharia genética, Blade Runner também trata disso. Gattaca também fala disso bastante. Também é uma produção até não é tão recente, né? Mas é mais nova também, né? Que fala sobre modificação genética. E literatura Admirável Mundo Novo, também vai falar sobre engenharia genética, também um pouco disso, né? Eu acho que, tipo, pra quem quiser ficar
entrar num estado mais de alerta, né? Pegar essas sci-fis distópicos, principalmente essa trilogia aí, né? 1984, Admirável Mundo Novo, Sim. e Fahrenheit 451. Isso, eu ia falar isso. Seria ótimo, entende? Pra você entrar mais no estado de alerta e entender, opa, peraí, o buraco é um pouquinho mais embaixo mesmo aqui e tem alguma coisa acontecendo, entende? Sim. Depois viagens, né? Viagem no tempo, viagem no espaço-tempo, é claro, o clássico De Volta para o Futuro, tem como não falar dele, né? Interstellar também, né? Não tem como não falar de Interstellar. Pra mim é um dos melhores filmes de todos os tempos, cara. Disparado, cara, disparado. É isso aí. Bom, e depois literatura Máquina do Tempo, né? Que a gente chegou a passar um pouco, comentou um pouco. Tecnologias médicas também, acho que dá pra entrar aqui. A gente tem um filme com Matt Damon, se não me engano, que é Elysium. É um filme recente aí também. Não é tão recente, tá? Nossa, agora eu tô falando igual velho. Um negócio recente, um negócio de 2009, uma coisa assim, eu acho. Não lembro. Nossa, não é tão recente, não. Hein? Novinho. Pois é, tá recente pra caramba, né? Mas acho que é uma lista boa, fora os que a gente já falou, já comentou, né? A gente já comentou vários que não estão nessa lista aqui. Você comentou aí sobre Invasão Alien? Em um só? Não comentei. Por Invasão Alien a gente tem também algumas coisas, né? Sim, tem bastante, tem, tipo, Guerra dos Mundos, que a gente chegou a falar, Mundos, né? O livro e o filme, inclusive tem um filme de Guerra dos Mundos. Sim. Tem a Distrito 9, né? Sim. Que é outra. Nossa, de Aliens tem coisa, hein? Alien. Nossa, tem muita coisa. Tem um que assim, um autor que eu gosto e que tem um filme, uma adaptação, é o Ted Chiang, né? Que tem a Chegada. Ele tem um livro de contos de sci-fi. Fala sobre a linguagem, né? Bom pra caramba. Esse é um filme caramba. Bom pra caramba. E uma das séries que mais animou a galera dos anos 90 de todos os tempos. E é Arquivo X, né, cara? Ah, sim, claro. Música clássica, né? Infelizmente eu não posso usar aqui nesse podcast. Bom. Você nunca assistiu, Fernando? Nunca assisti. Sempre tive medo. Não tive coragem até hoje. Eu não gosto de Alien, também fico com medo. Tem os Sinais, né? Porque é um filme... Filmaço também. Filmaço, cara. Assim, um filme bem pesado também, né? Que chega a dar um medo. Então, enfim, tem vários, né? Tipo, eu gosto muito de... Não sei se você gosta, isso aí causa muita divisão. Tem muita gente que odeia e tem muita gente que ama. Cloverfield, eu gosto da pegada Cloverfield. Que eles usam aquele mecanismo de você estar usando uma câmera e filmando, né? Aí tá tendo uma invasão de um monstro, mas em nenhum momento mostra o monstro. Mostra só, tipo, a destruição que tá acontecendo, você não sabe ainda o que tá acontecendo. Muito bom. E também a gente pode ir pelo lado da avacalhação, né? Pega lá MIB. MIB é maravilhoso. MIB é um clássico, pelo amor de Deus. Fala mal. O clássico é Marte Ataca. Esse é o clássico. Esse. Eu não sei que filme é esse. Procura depois imagens no Google. Esse. Sessão da Tarde. Terrível, velho. Terrível, é ótimo. Não, os alienígenas, tipo, aquele alienígena cabeçudo, sabe? Aquelas paradas assim, mas que... Sim, Marte Ataque era isso. A mistura de comédia... Dá pra eleger o melhor filme de ficção científica de todos os tempos, eu acho. Nossa, velho. Sei qual que é esse aí. Eu fico devendo. E a gente termina o podcast falando de Marte Ataca, olha que beleza. Olha só, hein, cara. Depois de tudo isso, né, David? Você se esforçou aqui. Meu Deus, deu uma aula e a gente... Um mínimo de cultura aqui pra esse podcast, aí no final a gente termina com Marte Ataca. Marte Ataca, cara. Você passava, acho que passou na sessão da tarde uma vez, Marte Ataca. Passou, vixe, muitas vezes na sessão da tarde. Então eu devo ter assistido e não sei. Sim, provavelmente. Ou às vezes você ficou com medo, porque ele é meio esquisito. É bizarro, né? É bizarro, Eu sempre fui medrosa, então eu não gostava de ver coisa de alienígena, não gostava de... Nada assim. Tinha monstro, tinha alienígena, não tava afim mais. O Marte Ataca é bem bizarro. Por exemplo, vocês falaram desse Homem Bicentenário, eu assisti quando era criança, eu fiquei com medo desse filme. Não sei explicar, não tem lógica, mas eu fiquei com medo desse filme. Tem o clássico também, a inteligência artificial, esse aí também é um dos clássicos, né? Exatamente. Enfim, tem vários, né? Tem vários. Todo ano sai uma porrada de sci-fi movie, né? E sempre faz sucesso, né? Sempre faz sucesso. Exato.
Estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast. O episódio ficou sensacional, hein? Falamos de literatura, falamos de cinema, falamos de cultura, falamos de tecnologia, falamos de filosofia, falamos de tudo, assim, né? Ficção científica, hein? Quem diria que renderia uma conversa tão boa assim, né? E com tanto conteúdo, né? Professor David Panceira, né? Você aí, nosso amigo, quarto membro do Bacon Podcast, muito obrigado. Imagina, novamente aí prazer. Por estar aqui conosco, nos dar essa honra. Nos Seja vemos na bem-vindo. próxima, né? Que eu não sei quando será. Mas... Nunca é o último. É, isso aí. Enquanto existir esse podcast, nunca será o último, hein? E eu acredito que seja isso, né? Então, eu vou me esforçar aqui para deixar os links aqui na descrição, tá bom? Então, aí, os artigos aí que o David citou, deixar aqui na descrição, onde consegue encontrar ele, o trabalho dele, para acompanhar. Os links também que eu citei lá no começo também do Bacon. Lembrando também, né, um recadinho ali importante que eu não falei no começo, mas se você quiser nos ajudar a manter em qualidade, em distribuição, vai lá então no apoia.se/Bacon Podcast. Então o link também está na descrição para facilitar o acesso. A sua ajuda é muito bem-vinda, mas é claro, deixe o seu like, se inscreve em todas as plataformas, isso já vai ajudar bastante. Se quiser ajudar com algo a mais, certo? Então vai lá no Apoia-se, que toda ajuda será bem-vinda. E o nosso agradecimento aos nossos apoiadores que mantêm esse podcast aqui no ar, né? Então fica o nosso muito obrigado, Deus abençoe. E é isso, né, gente? Então podemos concluir, certo? É isso. É isso aí. Isso é tudo, pessoal. Pessoal, É isso aí. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.